dia a todos. Bom dia à igreja que está aqui, bom dia à igreja que está nas casas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu creio que Deus tem algo precioso para falar conosco nessa manhã, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é poderosa. É uma espada de dois gumes, ela é uma semente que produz o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você está me ouvindo, fala glória a Deus. Fala glória a Deus, quero te ouvir. Obrigado pelo retorno, isso me ajudou demais. Quem foi? O Biel? Quem que está lá? É o Biel? Ô Biel, você vai para o céu, viu? Eu estava achando que eu estava falando e ninguém estava me escutando. Você está me escutando agora melhor? Baixa um pouquinho mais, um pouquinho, por favor. Que bênção. Você está feliz? Você está contente? Você está com saúde? Tua família está suprida? Que bênção, né? Então a gente pode dizer, Ebeneze, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Só que tem mais. Fala, tem mais. Fala para o irmão que está ao teu lado, tem mais. Ele está falando que tem mais. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então, olhe para mim, para cá, por favor. Você que está com o telefone na mão, tira o telefone, a não ser que você esteja gravando alguma coisa. O texto, nesse momento, o texto que é importante é o texto da palavra de Deus. Vamos conectar os nossos corações aqui, amém? Para que a gente possa estar ligado naquilo que Deus quer fazer conosco. Não coloque a tua atenção em outro lugar. Não coloque a tua atenção em mim. Não coloque a tua expectativa em mim. Eu não tenho nada para te dar. Porém, o teu Deus, que te conhece e que te trouxe aqui nessa manhã, quer falar contigo. Amém? E assim Ele vai fazer, no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã, que ela é fruto de um devocional que aconteceu provavelmente 7, 8 semanas atrás. Né? E tudo que Deus faz na nossa vida, Ele vai fazendo em proporções, da maneira que a gente vai entendendo, Ele vai abrindo os nossos olhos e vai tratando isso conosco. Né? E eu coloquei o título dessa palavra assim, mantendo a certeza em meio às incertezas. Vou repetir. Mantendo a certeza em meio às incertezas. Nós estamos vivendo um tempo, sem medo de errar, de muitas incertezas. E essa pandemia simplesmente potencializou ainda mais. A Bíblia diz que os últimos dias, eles seriam dias que o que iria identificar esses últimos dias, uma coisa que iria identificá-los seria o engano. O engano é aquilo que mais vai acontecer nesses últimos dias. Falsos profetas, falsas visões, profetas que falam assim, paz, paz, quando há pecado e não trata o pecado. E você é uma bênção, meu irmão. A graça tudo encobre, a graça tudo perdoa. Sim, é o sacrifício da graça que perdoa o meu pecado. Mas uma vez que eu entendo isso, agora Deus me chama para ser justo diante de Deus. Justificado diante das obras de Cristo, não nas minhas. Esse é o evangelho completo, que começa na graça, passa pela restauração e nos torna justos diante do Senhor. Nós precisamos ouvir esse evangelho, esse é que transforma. Esse que vai mudar a tua vida, esse que vai mudar a tua casa, esse que vai mudar a minha vida. Escute aquilo que o Senhor quer falar com você. Por isso que nós temos tantas incertezas. Porque muitas vezes nós escutamos todo mundo e deixamos de escutar o Senhor da igreja. Deixamos de escutar aquele que traz paz para a minha alma, aquele que sacia o meu ser, aquele que coloca em ordem aquilo que está fora de ordem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso traz muitas incertezas. O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer depois que tudo isso terminar? As pessoas estão falando, você começa a escutar notícias e você ouve muita coisa.
né? O que mais você ouve é um new beginning, ou seja, é um novo começo. Parece que Deus fechou uma etapa e está começando uma outra etapa dentro da onisciência, dentro daquilo que Deus tem planejado. Eu não sei explicar tudo, mas o que eu sei é que Deus está fazendo. Deus nunca deixou de fazer. Deus nunca deixou de estabelecer o reino dele no coração das pessoas. Isso começou lá no Éden. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus falou assim, este que está aqui do meu lado, vai pisar a cabeça da serpente, a semente da mulher, este vai restaurar todas as coisas. E a partir desse momento começou um processo e um projeto de restauração de Deus na minha e na tua vida. Mas esse processo de restauração se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Não existe restauração sem eu entender o senhorio de Cristo Jesus. Ele é o meu Salvador, glória a Deus, mas Ele também precisa ser o meu Senhor. Eu tenho um dono, eu tenho alguém que me comprou por justo preço, por alto preço, e por isso eu preciso andar com esse Senhor. Por que tem tantas incertezas? Porque nós tiramos muitas vezes a certeza daquilo que dá certo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a certeza que o teu casamento vai dar certo. É Ele a certeza que a tua vida vai ser restaurada. É Ele a certeza que teu filho é uma herança do Senhor e é projetado para cumprir a obra de Deus nessa geração. É Ele a certeza. É plantado sobre essa rocha que eu passo por pandemia, que eu passo por lutas e sei que o meu Redentor vive e ao seu tempo Ele vai se levantar em meu favor. Ele é a certeza que a igreja precisa voltar nesses dias. Abacuque 2:13, eu quero falar sobre o profeta Abacuque nessa manhã. O verso 3 do capítulo 2 fala assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará, diz a palavra do Senhor. Quem era Abacuque? Um homem de Deus, um profeta do Senhor, um dos profetas menores. Não é porque ele é pequeno, não, é porque os profetas são classificados entre o livro, né, o tamanho do livro. O livro grande, profetas maiores, e os menores. Mas a importância desse profeta, a importância desse homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele centrou todas as cartas dele em cima de Cristo em primeiro lugar, e depois sobre a fé. O justo viverá pela fé. Você vai ver o apóstolo Paulo trazendo isso como base de tudo aquilo que ele ensinava. Não tem como nós agradarmos a Deus sem fé. No meio da pandemia eu tenho que estar com fé. No monte eu tenho que estar com fé. Porque a fé é a chave que aciona as promessas de Deus na minha e na tua vida. A fé acionou salvação para você. Nós fizemos ontem um batismo e foi uma bênção. Glória a Deus. Povoando os céus, povoando os céus. Mas o batismo, ele é fruto de fé e de arrependimento. Eu preciso crer e eu preciso me arrepender. A partir daí, começa uma posição e um processo de Deus na minha vida. Só que muitas vezes nós vivemos, muitas vezes não, literalmente nós vivemos uma realidade. Cada um tem a sua nesse momento. E existe uma realidade que ela é mundial. Isso abrangeu o mundo. Abrangeu o mundo, o que nós estamos vivendo. E fugiu das mãos do homem. Fugiu das mãos do homem. Por mais que Deus vai usar o homem para criar uma vacina, que vai fazer isso, é claro, porque Deus deu sabedoria. Mas esse controle fugiu das mãos do homem. E Abacuque foi chamado, numa geração, para declarar e para ensinar que existe um Deus assentado no trono. Que por mais que o homem tente se afastar desse Deus, o amor dele é tão grande que ele nos persegue
por onde nós vamos. E Ele não desiste de nós. Sempre tem alguém perto de nós falando do amor de Deus. E esse homem Abacuque foi alguém que Deus chamou para enviar para Judá e para falar: povo de Judá, o Deus de vocês continua amando vocês. Porém, vocês estão longe de Deus. Vocês se afastaram do Senhor. Voltem para Deus. E essa realidade que Abacuque vivia era uma realidade difícil. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, fala assim, está aí o verso, por favor me acompanhe. Até quando? Você já falou isso? Até quando? Deus, até quando o meu documento? Deus, até quando a situação A, a situação B? Deus, até quando a situação C? Até quando? Até quando essa pandemia vai durar? Eu não sei. Eu não sei. Até quando isso vai... O que eu sei é o que eu devo fazer. E o profeta, ele começa o capítulo falando: Deus, até quando? Ou seja, parece que o profeta já começou cansado, né? Sabe quando você amanhece já cansado? Você olha para a tua agenda e você fala assim: meu Deus, estou cansado para tomar café, imagina para fazer o resto. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro. Não é que o profeta não estava fazendo nada, ele estava clamando. Ele estava fazendo aquilo que deveria fazer. Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e a conflito por todo. Ao invés de ser abençoado por todos os lados, o profeta está falando que ele está sendo, ele está em luta por todos. Para a direita se olha, tem uma luta. Para a esquerda se olha, tem outra. Para frente tem outra. Para trás tem outra. Essa era a situação desse homem de Deus. E muitas vezes quando nós passamos por lutas, nós achamos que nós somos exclusivos, né? Não. E ele fala assim: por isso a lei se enfraquece, e a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Existe aqui uma particularidade. O problema, sabe qual é? O problema é que o profeta Abacuque só estava vendo o presente. Fala presente. Esse é o problema, esse é o nosso problema. Quando eu foco só no meu presente, só na minha realidade, eu começo a ver as lutas e faz parte, né? Você não é um insensível, você é um homem de Deus e se compadece de muita coisa. Você vê, porque você tem visão aberta. Deus abriu os teus olhos. Você não vai poder falar tudo, mas você vê. Deus não vai te chamar para fazer uma obra sem te mostrar o que você está fazendo. Você vê. E esse profeta estava vendo tudo o que estava acontecendo com o povo. E ele fala: Deus, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou chorar por essa situação? E a impressão que eu tenho é que você não me escuta, Deus. Por que isso está acontecendo? E Deus responde a Abacuque: porque esse povo se afastou, eu vou tratar o afastamento deles, Abacuque. E Deus fala assim: vou trazer a Babilônia para tratar eles. E o profeta fala assim: Babilônia não, Deus, esse povo é mais ímpio. É porque existia um processo, fala processo. Existia um processo de Deus. Deus, ele tem que tratar, desculpe a expressão, a ferida que está em nós, que é a ferida do pecado. Ele tem que restaurar a ferida para poder colocar em você a vida que Ele tem preparado para você viver.
Esse povo sempre teve promessa, como você também sempre a promessa de Deus está sobre tua vida. Porém, essa realidade criou vários empecilhos sobre a vida de Abacuque. Abacuque começou a ver a realidade e essa realidade se tornou empecilhos. Sabe o que é empecilho? Aquilo que muitas vezes está entre o caminho. Você tem que chegar no lugar, mas existem empecilhos. É necessário retirar os empecilhos para você poder ver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E nessa manhã eu quero tratar isso comigo, quero tratar isso com você. E a minha realidade, o que ela tem gerado? Qual que é a minha realidade? E essa realidade, quais são as incertezas que essa realidade tem gerado na minha e na sua vida? Você tem incertezas nessa manhã? Você tem question mark? Você tem um ponto de interrogação em algo que você está tratando com Deus? Isso se chama incerteza. O que nós precisamos fazer com isso? É necessário retirar os empecilhos. Fala, é necessário que eu tire os empecilhos. Eu tenho que detectar onde eles estão. Isso é papel meu. E depois que eu vi onde eles estão, eu preciso retirar eles daí. Eu preciso retirar os empecilhos para mim continuar a caminhada. Tem alguma coisa que está te paralisando nessa manhã, que você olha para a realidade e ela é um fato. E ela, de certa forma, paralisou você. Porque aqui o profeta estava paralisado, ele estava stuck. Ele fala assim, Deus, eu não consigo ir para frente nem para trás. Se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer nada, eu não vou conseguir andar nesse processo. Olha o que fala Hebreus 12, capítulo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, ou tudo o que é embaraço, e do pecado que nos envolve, para que possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Existe uma corrida que está proposta da parte do Senhor para mim e para você. É um fato. Mas o que eu preciso retirar? Empecilhos e às vezes até pecado. Porque o empecilho é aquilo que embaraça, é aquilo que traz peso para fazer a caminhada. O pecado, ele é um processo maior, ele paralisa. O pecado paralisa o relacionamento com Deus, o pecado paralisa o relacionamento com o homem. Todo pecado, ele é um embaraço, mas nem todo embaraço é um pecado, e nós precisamos entender o que está sendo falado aqui. Para quê? Para que a gente possa seguir em frente, porque Deus tem bênçãos sem limites para nós. Porém, muitas vezes nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo. Muitas vezes nós nos embaraçamos com a língua, sabe a língua? Nos embaraçamos, porque falamos coisas que ferem a santidade de Deus e ferem o irmão. Isso é embaraço. Isso, de certa forma, vai minando o nosso coração. Nós não podemos fazer isso. Precisamos retirar isso do nosso meio. Embaraço que pode se tornar um pecado. E como igreja nós precisamos tratar dessas coisas. Não adianta eu vir aqui prestar um culto ao Senhor, levantar minhas mãos, sem eu entender quem eu sou. É muito bom você estar aqui, mas eu preciso entender qual que é o meu papel, como eu devo me comportar. Abacuque estava falando assim, Deus, se o Senhor não me ensinar o que eu devo fazer, eu não consigo fazer mais nada. Uma vez que eu detecto isso, o que eu preciso ter? Uma nova atitude. Eu preciso ter um new beginning. Entendi qual que é o problema. Agora eu vou tratar o problema. Como? Através de uma nova atitude. Uma atitude nova vai gerar um resultado novo. Se você está cansado do resultado velho, sabe o que está acontecendo? É porque a atitude está sendo velha. O Evangelho é muito prático, ele é muito prático. Se você quiser conhecer a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que sentar numa cadeira que não caia, abrir a Bíblia e ler. Olha que coisa maravilhosa, que revelação grande. O Evangelho ele é muito
Se você quiser conhecer, ouvir a Deus, o que você tem que fazer? Encontra na tua casa um lugar secreto, onde a tua esposa não te encontra, porque se ela souber que você está em casa, ela vai te ocupar com alguma coisa, ela vai dar uma tarefa para você fazer. Então encontra um lugar secreto, fecha a porta e fala: Senhor, estou aqui para conversar com você. Você vai falar com Deus e você vai começar a ouvir a Deus. Isso vai fazer de você ter uma nova atitude. Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma nova atitude vai gerar em mim uma nova e viva esperança. Quantas pessoas você tem andado e encontrado na caminhada que estão sem esperança? Parece que a pandemia chegou para cobrir tudo. A nova atitude vai gerar uma nova esperança. E como que essa nova esperança, ela é produzida? Uma esperança profética. Eu passo por uma luta, mas eu sei o que Deus tem preparado para mim. Toda luta ela é momentânea e ela é passageira. A luta serve para te fazer melhor, mas Deus tem um lugar mais alto para você. O deserto é um lugar de passagem, que Deus trata o nosso caráter, mas Deus tem uma Canaã para mim. Então, quando eu entendo o projeto de Deus, eu passo pelos processos entendendo que Deus tem algo melhor para mim. Então é necessário ter uma visão profética, é necessário ter uma viva esperança, porque senão a gente sucumbe na luta. Se eu não tiver visão daquilo que Deus tem preparado para mim na próxima estação, eu não tenho forças para passar, para combater aquilo que Deus muitas vezes permite eu passar. E o que eu devo fazer? Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fixos em? Quando Pedro foi chamado para sair do barco para andar sobre as águas, a Bíblia fala que os seus olhos estavam fitos em? Mas no momento que ele olhou para as circunstâncias, o que aconteceu? Afundou. Aí ele clama, e Jesus fala assim: estou aqui, Pedro. Por que você duvidaste? Por que você duvidou? Eu sempre estive aqui do teu lado. Um detalhe, não tira os olhos de mim, e você vai aprender a andar sobre as águas. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. É por meio dele que a nossa fé, começa. E é ele quem aperfeiçoa, glória a Deus. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Mas ele sabia também que Deus Pai tinha um lugar preparado para ele ao seu lado direito. Isso é uma esperança profética. Isso é algo real. Eu passo pela pandemia, eu passo por lutas, mas eu sei que existe uma terra preparada para mim. Existe um lugar preparado para mim. Existe um lugar onde Deus vai me dar essa tranquilidade e essa paz que vai acalmar o meu coração. Esse é o processo que muitas vezes nós precisamos entender. Como isso acontece? Como essa viva esperança acontece? Só há uma maneira disso acontecer, queridos. Eu preciso subir nessa torre. Eu preciso me encontrar com o Senhor. Não existe evangelho sem o senhorio de Cristo. O evangelho é algo que você precisa ouvir e é algo que você precisa falar com Ele. Isso, alguém que fala e alguém que ouve, cria um relacionamento. É a pessoa que eu mais falo e escuto bastante, é a minha esposa. Isso gera o quê? Relacionamento. Fala relacionamento. Quando Abacuque sobe nessa torre, quando ele se encontra com Deus, o que ele vê?
Ele vê algo lá que mudou a vida dele. Abacuque 2:20 fala assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque colocou as coisas em ordem. Ou na realidade Deus colocou as coisas em ordem. O que mais que ele vê? Ele vê a glória do Senhor. Abacuque 2:14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O que é que você está vendo nesse momento, querido? O que é que eu estou vendo nesse momento? Porque a minha visão vai determinar por onde eu vou andar. Se eu não tiver uma viva esperança, eu vou sucumbir com os YouTubers, tá certo? Os YouTubers da vida. Tem gente que está vivendo só para fazer YouTuber. You got it? You got it or not? Yeah. Mas Abacuque viu que a terra estava cheia da glória e do conhecimento de Deus. Quando Isaías se encontra com Deus, ele viu a mesma coisa. Os serafins falam assim, Isaías, você está vendo luta, você está vendo dificuldade, você está vendo toda essa pandemia, certo? Sim, meus olhos naturais estão vendo isso. Mas eu quero falar para você, vou emprestar o meu óculos para você ver como é que realmente está a terra. A terra está cheia da glória e do conhecimento de Deus. Aonde é que você vai se posicionar? Você vai se posicionar e vai andar por esse caminho onde Deus está falando assim, ande por esse caminho. Você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Ou, pela falta de visão, nós questionamos, nós duvidamos, nós atrapalhamos, nós criamos empecilhos para poder seguir em frente. Hoje, em nome de Jesus, esses empecilhos vão sair. Deus vai te dar visão de reino. Deus vai te dar capacidade para você ver além das circunstâncias. O homem de Deus, a mulher de Deus consegue ver além da dificuldade. Ele tem a visão ampliada, ele consegue ver na luta o reino sendo estabelecido no meio das circunstâncias. É uma visão que vem do céu. O homem não tem isso. O homem só consegue ver aquilo que os olhos naturais permitem ver. E se nós andarmos com essa visão, a Bíblia diz assim, se nós colocarmos a nossa esperança só nessa terra, sabe qual que é o resultado disso aí, diz a palavra do Senhor? Nos tornamos o quê? Pode falar. Miseráveis, que não é o seu caso. Você é um homem de visão, mas se eu não receber visão, se eu não receber entendimento, eu me torno essa pessoa muito limitada. Muito limitada. Eu preciso ampliar essa capacitação que Deus quer realizar, aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. E ele passou nesse momento, ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus. Agora ele tem um comportamento diferente. Ele passa a clamar para que o reino seja implantado no meio daquele caos. Deus precisava de alguém que tivesse visão de reino, para que no meio daquela situação complexa, começasse a clamar, venha teu reino, Senhor. Venha teu reino, Senhor. Eu já vi que a terra está cheia da glória de Deus. Eu já vi que o conhecimento já está sobre os... Deus tem ungido pessoas com conhecimento de reino para estabelecer o reino dele na terra. Então venha teu reino, Senhor. Eu ouvi os teus fatos. Eu já escutei o que o Senhor fez no passado. Eu já escutei o que o Senhor tem realizado ao decurso dos anos. Então faz nessa geração. Eu quero ser uma pessoa que clame nessa geração para que o reino de Deus seja estabelecido nessa geração, na minha casa, na minha vida, no meu GE, nos meus relacionamentos. Venha teu reino, venha teu reino. Mas para isso é necessário alguém se levantar, é necessário alguém se colocar nessa brecha, ver a glória de Deus, ver o Senhor fazendo e falar assim, Senhor, eu sou um que nessa geração o Senhor pode contar. Eu vou clamar para que o reino de Deus seja estabelecido. Agora Abacuque, no meio de toda essa incerteza que ele viveu, ele começa a ter uma certeza. E ele começa a andar em cima dessa certeza. E ele começa a dar passos que o levaram a se tornar um homem totalmente transformado. E de uma maneira prática eu quero tratar isso com vocês. Abacuque 2:1 fala assim, por-me-ei na minha torre de vigia,
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Eclesiasticamente, eu já falei muitas vezes para Jesus, Jesus, não fica bom queixa, né? O irmão se queixar. Mas é que Abacuque estava abrindo o coração com quem? Com quem? Olha para mim. Você precisa abrir coração com Deus. Esse é um lugar que você fala das suas mazelas, das suas incompreensões, e Ele te ouve. Ele te conhece e Ele vai te ajudar. Abra teu coração com Deus. Esse é o fórum adequado para chorar, para falar aquilo que você entende e para falar aquilo que você não entende. Ele vai lá para Deus e chora as mágoas. E mesmo a queixa, Deus responde. Esse Deus é um Deus que não é brincadeira. Abacuque vai com o coração amargo para Deus, chorando as mazelas. E você me chamou, Deus, você me falou, me deu uma palavra para entregar para esse povo, não acontece nada. O povo não me escuta, Deus. O povo não sei o quê, não sei o quê. Mas no verso 2 fala assim, o Senhor me respondeu e disse. Aí ele vai escutar o que Deus fala. Escute o que Deus está falando. Escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta diante dele. Mas o justo viverá pela fé. É isso que Abacuque escuta. E essa pessoa, a partir desse momento, é um novo homem. Você fala, mas como assim um profeta precisou passar por esse processo? É porque todos nós precisamos passar por esse processo. Seja profeta, seja irmão, seja o que for. Todos nós precisamos passar pelo crivo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como. Não tem como. Eu preciso. O apóstolo Paulo se tornou um grande homem de Deus, porque um dia encontrou aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a caminho de Damasco. Moisés foi um grande libertador do Velho Testamento, porque um dia, levando as ovelhas passear no monte, na sarça ardente, ele se encontrou com o grande El Shaddai. Elias foi um grande homem de Deus, porque ele encontrou o Deus dele. Você é um homem ou uma mulher de Deus, sabe por quê? Porque você encontrou esse caminho. Você encontrou esse caminho. E agora eu quero falar de alguns passos de maneira prática que levaram Abacuque a ser uma pessoa totalmente transformada. E o primeiro deles é quando Abacuque vê isso, ele se posiciona. Tudo começa na minha e na sua vida com um posicionamento. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Olha aqui para mim. Olha para esses olhos bonitos que Deus me deu. Se posicione. Se posicione. Fale como Josué. Eu não sei o resto, mas eu e a minha casa, nós estamos agarrados com Jesus. Nós vamos servir o nosso Deus até o final. Se A, B ou C não quiser, eu vou sentir muito, mas eu estou posicionado. Eu vou me posicionar. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente
prevaleceremos contra ela. 10 estavam dizendo assim, não dá para conquistar a terra. A maioria estava dizendo, não vai dar certo, Josué e Caleb. Josué e Caleb falaram assim, nós vamos subir, nós nos posicionamos, nós estamos com o Senhor e nós iremos conquistar essa terra. É uma posição. Você já recebeu da parte de Deus tudo o que você precisa para ser mais do que vencedor. Você precisa o que agora? Se posicionar. Igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar esse lugar e falar, Jesus, eu não sei como foi até ontem, mas a partir de hoje, aqui na minha casa, o Senhor vai reinar. Começando pela minha vida. Esses meninos, reina em mim primeiro, me transforma primeiro. Começa comigo, porque eu me posiciono. Deus precisa de um para fazer uma grande obra. Deus posicionou Neemias e reconstruiu os muros de Jerusalém. Deus posicionou Moisés e libertou um povo. Deus posicionou Jesus e trouxe vida para todos, por causa de um posicionamento. Por causa de um que se levanta e fala assim, eu vou deixar que Deus haja na minha vida. Eu vou permitir que Deus cumpra a vontade dEle em mim. Um posicionamento. O tempo que eu passo lendo a palavra de Deus diz para Deus o quanto eu quero conhecê-lo. O meu posicionamento diante das circunstâncias determina as minhas conquistas. Fala isso comigo, o meu posicionamento diante das circunstâncias determina as minhas conquistas. Deus já liberou toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida, assim, ó, puf, já está waiting for you. O que precisa acontecer? O posicionamento que destrava esse céu sobre você. E a bênção de Deus vai te acompanhar e vai te alcançar onde você estiver. Segundo, uma vez que eu me posiciono, agora eu preciso guardar o conhecimento que eu recebo. Abacuque 2:2 fala assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve, fala escreve, grava sobre as tábuas, para que a possa ler, até quem passa, escreva, guarde, e você vai voar, você vai crescer, você vai desenvolver. Até quem vai passar correndo perto de você vai entender claramente aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas é necessário guardar. Isso que eu estou falando para você é a palavra de Deus, ela tem que ser guardada em você. Documente aquilo que o Senhor fala para você. Escreva, porque aquilo que você está escutando hoje, provavelmente você vai guardar 15%. Não vai pegar mais que isso. Se escutar de novo, vai guardar mais, tal. Mas se você escrever, vai estar registrado. Então escreva aquilo que Deus fala com você. Guarde no teu coração. Guarde ele na tábua do teu coração como as promessas do Senhor. Mantenha a mensagem clara e legível para que todos possam entender. O Evangelho é claro e ele é legível. Mas ele é discernido através do Espírito Santo de Deus. Colossenses 3:13 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso... Mateus 13:52, então disse... Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas. O que é coisas novas? É aquelas que se renovam, porque tem um depósito, porque guardou aquilo que recebeu, Deus pega as coisas lá do passado e traz elas para o presente como novo, como fresh, como revelação do Senhor. Nós precisamos ter a sã revelação da palavra de Deus, porque revelação da palavra com unção, isso despedaça jugo, isso entra nos corações, isso transforma as vidas, isso faz de mim uma nova criatura. Essa pessoa, o escriba da lei, aquele que escreve, aquele que guarda a lei, faz disso
coloca sobre a vida dele e faz um depósito. Aprender, 3, agora que eu preciso aprender a usar. Deus usa a espera para nos preparar. Abacuque 2,3 fala assim, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não. O que é preciso na espera? Na espera é proibido queimar etapas. Tem que colocar, se está esperando, tem que colocar uma placa nesse lugar. Proibido queimar etapas. Não tem jeito. O que mais acontece na espera? Não dê ouvidos a quem deseja desistir. Não dê ouvidos. Fala, meu irmão, eu vou orar por você para que você seja restaurado. Mas eu estou numa espera com o Senhor. E ela vai acontecer na minha vida. Deus usa a espera para provar a nossa obediência. A espera é a maior prova de obediência que o homem tem. A espera é uma grande oportunidade de crescimento. Deus enviou 500 pessoas para o Pentecostes. E falou assim, espere. Nós estamos ouvindo aqui, Deus falando conosco, espere. O meu propósito, na minha e na sua vida, ele vai se cumprir. Espere, espere, espere o tempo de Deus. Ele é bom, perfeito, ele é agradável. Aprender a esperar é a maior prova de maturidade e confiança que damos a Deus. Quem queima etapa, quem passa correndo por isso, é necessário aprender a esperar. Amém? Uma vez que eu aprendo a esperar, como que eu devo esperar? A fé é a sua identidade. Eu tenho que esperar crendo. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá? A fé sempre terá 2 fundamentos. O fundamento que é aquele fundamento que precisa das circunstâncias, precisa ver primeiro, para depois crer. Ou existe a fé pistes. Essa fé condicionada é oligopistes. Eu preciso que algo aconteça para eu crer. Se o mar abrir, do outro lado eu danço, eu canto. Se o mar não abrir, eu não sei o que vai acontecer. Mas a fé pistes, a fé que crê, a fé que vê antes de acontecer, é uma fé, você não vai atrás para procurar ou para ganhar aquilo que Deus já te deu. A fé pistes, ela já está vivendo, ainda que não recebeu, ela já está vivendo aquela promessa hoje. Hoje. Olha só, fé é igual a fidelidade. Para mim ser fiel, eu preciso ter? Para mim ser fiel, eu preciso ter? Fé. Fé é igual a fidelidade. O fiel espera, pois ele não foi chamado para alcançar isto ou aquilo, mas para crer que já alcançou. A fé é um comportamento e uma ação correspondente que me faz agir como se eu já tenha recebido. Há 2 semanas atrás, uma pessoa que estava passando por um problema de saúde, ela mandou um áudio. E ao escutar essa pessoa, eu mandei outro áudio para ela, falando assim, minha filha, a tua fé já te curou. Deu 2 dias, ela passou por um procedimento, mas ela saiu de lá, naquela área bem. Outras áreas precisam ser tratadas. Mas a fé que trata uma área, trata também a outra área. É simples. Chegaram para Jesus e falam assim, se tu podes, Jesus. Jesus fala, se eu posso? Vamos colocar as coisas em ordem. Se você crê, everything is possible. Não tem a ver com aquilo que Jesus pode fazer, tem a ver com aquilo que eu consigo receber. E a fé é esse dispositivo. A fé destrava as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque eu creio. Porque eu creio, eu recebo. E isso não tem a ver com tamanho de fé. A fé é simples. A Bíblia compara a fé à atitude de uma criança. Né? Uma criança.
Abacuque 3,17. Ainda que. A fé é ainda que. Ainda que eu não tenha A, B, C ou D. Ainda que eu esteja esperando por um agir de Deus. Ainda que a minha expectativa não foi alcançada. Olha o que Abacuque fala. Ainda que a figueira não, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira e os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja, ou seja, uma tragédia. Verso 18. Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que eu não estou vendo isso aqui, nesse momento, nessa estação, mas eu sei que no momento oportuno, essa bênção vai cair sobre mim, porque eu creio, e porque eu creio eu ando de maneira tal. É isso que a palavra do Senhor está falando. Eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu creio que nesses tempos de pandemia, de luta, a igreja vai crescer. Vai crescer como? Da maneira que Deus quiser. Mas eu creio e eu me posiciono. Ainda que passe por dificuldades, passe por lutas, a fé é um fundamento. E é uma convicção das coisas que eu não vejo com os meus olhos naturais. Mas é a prova daquilo que vai acontecer. É dessa maneira que a igreja primitiva andava. Pedro era preso e a igreja se colocava de joelhos falando assim, esse homem vai ser solto, esse homem vai ser solto, esse homem vai ser solto. Guess what? Deus agia. Deus agia pela fé do povo. Você faz uma oração a uma pessoa que tem uma certa situação e pela fé as coisas acontecem. Paulo chegou no lugar e bateu o olho numa pessoa e fala assim, aquilo que você está pedindo, Deus te entrega hoje, porque ele viu que havia fé sobre o coração da pessoa. O evangelho é muito simples, gente, nós precisamos voltar para isso, para essa simplicidade que é poderosa e transforma as nossas vidas. Por que você crê? Eu não sei explicar, mas o que eu sei dizer é que eu era cego, eu não via, agora os meus olhos conseguem ver essas coisas, por isso eu creio nele. Quem é ele? Eu não sei exatamente quem ele é, mas ele abriu os meus olhos, diariamente eu estou aprendendo a conhecer um pouquinho a mais dele. É esse Jesus que vai fazer dessa igreja uma igreja vitoriosa nele. Porém a fé é fundamental, é necessária para isso acontecer. E uma vez que eu me posiciono, uma vez que eu guardo as promessas, uma vez que eu ando, eu espero aquilo que Deus quer fazer. Enquanto eu espero, eu atuo com fé. Agora, o que encerra essa palavra é esse último ponto, e para mim é o mais importante. Eu preciso andar com Deus. É porque eu me posiciono, é porque eu ando com Deus, que a fé é gerada no meu coração. É porque eu ando com Deus, eu aprendo a esperar nele, naquilo que ele vai fazer. É porque eu ando com Deus que ele encheu o meu coração com a palavra. É porque eu ando com Deus que eu vou aprender a me posicionar da maneira correta. O evangelho começa nele, passa por ele e volta para ele. Amém? Abacuque 3,19. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. João 2,6. Eu queria chamar os irmãos do louvor, por favor. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele. Eu parafraseei esse verso e escrevi assim. Isso é grifo meu, viu? Aquele que está nele deve andar com ele. Vida com Deus, queridos. Como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? É Ele. Eu estar recebendo dessa seiva que vai fazer eu estar fortalecido no meio da luta. Porque o profeta que começou se queixando no capítulo 1,
e que viu o impacto daquela geração, e que viu o impacto das lutas que estavam acontecendo naquele momento, era uma realidade. No capítulo 2 ele se posiciona, ele se encontra com Deus de uma maneira diferente. Capítulo 3, é uma pessoa totalmente transformada. A partir desse momento, esse homem passa a andar com Deus, passa a confiar em Deus, porque ele entende que o tempo que Deus vai agir não é o tempo dele. E por isso ele aprende a esperar, ele aprende a confiar, ele aprende ainda no meio das adversidades. O homem de Deus, ele passa pelas lutas e passa pelas adversidades, mas mesmo no meio das lutas ele vê Deus agindo, ele vê Deus atuando, ele vê a mão do Senhor conduzindo ele em toda e qualquer circunstância. Porque você não é conduzido pela circunstância, você é conduzido por Deus. Não permite que as circunstâncias digam para você quem você é. Você é a obra de Deus, você é a criação de Deus. Ele te criou, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu que te criei, eu que te planejei, eu que te coloquei nessa geração com um propósito. Você tem passado por lutas e adversidades? Eu também tenho. Mas aprendi uma coisa. Numa das madrugadas dessas, de 7, 8 semanas atrás, com o coração fechado, angustiado com situações que estavam acontecendo. Sabe quando se fica fritando na cama? Agonia, fala, Deus, eu quero descansar, amanhã tem que acordar cedo. Aí, vou confessar, sem querer eu fui dobrar meu joelho para falar, Deus, me dá sono para dormir, pelo amor de Deus. Ele falou assim, Senhor, filho, eu conheço tuas lutas. E estou aqui para falar delas com você. Quero te ensinar um caminho, filho, que se você andar por ele, você vai andar em lugares mais altos. Embaixo da torre você vai ver luta, você vai ver adversidade, você vai ver tudo isso que você está vendo. E é uma realidade. Ela está aí mesmo. Mas se você subir, você vai ver o que eu estou vendo daqui de cima. Aí você vai aprender a dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira mentiu, ainda que a plantação não tenha nada, você vai conseguir se alegrar em mim. Eu sou suficiente para todas as coisas. E sei que ao seu tempo, tudo isso que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Essa é a vontade do Senhor. Que essa palavra gere fé no teu coração. Que essa palavra gere esperança no teu coração. Para que quando você olha para aquela circunstância que ela é real e é adversa, você fala assim, circunstância, o meu Deus, ao seu tempo, irá te transformar. Circunstância, eu creio que o Senhor está trabalhando no decurso dos anos. Circunstância, você não vai me vencer. Circunstância, o meu Deus já me deu vitória sobre você. Circunstância, você não vai me paralisar mais. Circunstância, eu vou passar a andar em lugares altos. Porque essa é a promessa do Senhor. Eu não quero encher o teu coração de falsa esperança. O que eu estou citando aqui é a promessa, é a palavra do Senhor. Temos a certeza que o propósito de Deus vem sendo estabelecido ao longo dos séculos. Abacuque entendeu que ele foi escolhido para estabelecer o reino de Deus naquela geração. Assim como eu e você fomos escolhidos para estabelecer o reino de Deus nessa geração. Por isso tem que nascer um clamor no nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 10 fala assim: venha teu reino, venha teu governo, faça a tua vontade sobre a minha vida. Sabe quando aquelas circunstâncias que parece tão difícil, elas irão ser transformadas? Quando o governo de Deus,
quando o Rei Jesus chegar, e quando você entender e quando eu entender que sem o governo dele, sem o reino dele, nós estamos muito limitados. Aí a gente vai ver pandemia com força. É Ele que troca a tua visão. É Ele que te dá uma nova esperança. É Ele que te dá um novo coração. É Ele que te faz profetizar no meio da luta, dizendo: filho meu, não pare, não desanime, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te levo para o lugar que eu tenho preparado para você chegar. Não pare. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. A visão do céu estabelece o reino de Deus na terra. E é isso que nós precisamos entender. Deus quer restaurar muita coisa na nossa vida, mas primeiro Ele quer começar por nós. Ele quer começar por nós. Se posicione, meu irmão. Se posicione. Josué falou assim: se vocês quiserem ouvirem e continuar cultuando os deuses que vocês cultuam aqui nessa terra, os Balaíns, se vocês quiserem continuar vivendo mais 40 anos desse jeito, eu não vou. Chegou o tempo de sair do deserto. E eu e a minha casa, nós vamos entrar nessa terra prometida. Eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu decidi. Eu decidi. Eu decidi. E começa em mim. Começa em mim. Corta muitas vozes que você tem escutado. Se posicione. Se posicione para fazer o reino de Deus acontecer na sua vida. Enquanto a gente ficar cambaleando entre um lado e outro, não acontece nada. Nada. Tome a sua posição. Escute Jesus falar com você e se posicione. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que essa palavra entre em você. Que essa palavra venha entrar em mim. E que você pegue ela e leia. O livro de Abacuque são 3 capítulos. Leia, coloca essa Bíblia aos pés do Senhor e fala: Deus, fala comigo. Deus, me mostra o que está escrito aqui. Deus, eu quero viver isso. Deus, eu quero ser esse homem transformado. Deus, eu quero ver. Por que eu não consigo ver aquilo que o Senhor está vendo, Deus? Deus, me mostra aquilo que está no teu coração. Senão eu vou passar nessa geração sem atuar da maneira que o Senhor me chamou para atuar. Eu quero ver, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que a minha casa seja uma igreja. Eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero me levantar como um sacerdote. Eu quero pregar as boas novas que continuam transformando as vidas das pessoas. Eu quero ver os frutos de reino sendo estabelecido no meu local, na minha casa, por onde eu passar. Deus, eu quero ver o reino de Deus sendo estabelecido. Nós não podemos deixar a apatia entrar no nosso coração. Nós não podemos deixar o amor esfriar e achar que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Nós precisamos nos levantar. Existe uma apatia acontecendo, mas existe uma glória se levantando. Existe um reino sendo estabelecido. Nós precisamos nos posicionar. Aonde é que nós vamos estar? Se posicione. Se posicione. Igreja, se posicione. É tempo de vitória, mas a vitória ela é um resultado de um posicionamento. Eu quero falar isso com todo temor e tremor diante do Senhor. Eu não posso falar paz, paz, quando não tem paz. A paz ela é um resultado de quando o príncipe da paz chega. Ele precisa vir, ele precisa interferir. Tem várias incertezas aqui dentro, várias. E eu preciso que Ele venha para me consolar e me mostrar e abrir os meus olhos, para que eu não venha andar com uma visão humana ilimitada. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. E aqui está o Teu povo, Deus. Eu entendo que nesse dia o Senhor nos chama para uma aliança de amor. Uma aliança, Senhor, onde eu devo reafirmar o meu posicionamento diante de Deus.
O Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para nós. Mas isso é um resultado, Senhor, de como eu vou me posicionar nessa caminhada. Eu quero abençoar o teu povo, quero abençoar a tua igreja, e quero te dar graças, ó Deus, por aquilo que o Senhor vem fazendo, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus, venha sobre cada coração, venha sobre cada vida, venha, Senhor, sobre cada família, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas casas. Pai, no nome de Jesus, eu não sei o que aconteceu no passado, mas o que eu sei é que a partir de hoje, o meu posicionamento pode mudar e transformar o meu futuro, a minha caminhada contigo, Senhor. E é dessa maneira que hoje eu me posiciono dizendo: Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero guardar as tuas promessas no meu coração. Senhor, eu quero aprender a esperar o tempo de Deus. E enquanto eu espero, o Senhor está trabalhando na minha vida. Senhor, eu quero ser um homem de fé. A minha fé é a minha identidade, Senhor. A fé destrava as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus, e o mais importante, Senhor, eu quero aprender a andar contigo. Assim como Cristo era um com o Pai, eu também quero ser um contigo, Senhor. E os meus irmãos também sejam um contigo. E a tua igreja seja um contigo, Senhor. É tempo de nós voltarmos, ó Deus, a entender essas coisas, na autoridade que há no nome de Jesus. E então, Senhor, se levantarão aqueles, ó Deus, que como Abacuque clamavam diante do Senhor, dizendo: venha teu reino. Venha teu reino sobre cada casa, venha teu reino sobre cada vida, venha teu reino sobre esse ministério, venha teu reino sobre essa nação. Restabelece o teu reino nas escolas, restabelece o teu reino, Senhor, nos lugares públicos, restabelece o teu reino onde o homem tirou Deus. Deus, no nome de Jesus, coloca de volta, Senhor, o teu reino, o teu governo sobre as vidas, Pai. É isso que fará, Deus, nós mantermos a certeza em meio a tanta incerteza, Pai, o teu governo sobre nós, no nome de Jesus, Pai. Sela essa palavra sobre as nossas vidas, e é no teu nome que nós oramos.